Agora é a hora da gente falar sobre saúde da mulher, recebendo aqui no Tudo a Ver a querida doutora Manuela Azevedo, que é ginecologista, especialista na saúde da mulher. Boa tarde, doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. Falar de um assunto tão importante para nós e de temas tão pertinentes, né? Eu estava fazendo um estudo antes de conversar com você e eu vi que cerca de 80% das mulheres do Brasil são acometidas por a candidíase de repetição, que é uma doença enjoadinha que só sabe quem tem. É um índice muito alto e que acaba preocupando, né? Exatamente, Paulo, o índice é muito alto. Eu posso dizer que eu recebo toda semana pelo menos duas mensagens de pacientes, né, se queixando que apareceu com aquele temido prurido, aquela coceira, aquela coisinha enjoada que realmente atrapalha o dia a dia, né? Então, assim, te deixa desconfortável e realmente precisa ser tratado de uma vez por todas, né? Agora, vamos falar um pouquinho de tratamentos mais lá na frente, mas a gente precisa entender um pouco o que causa, né? Ou quais são as possíveis causas da candidíase. Perfeito. As possíveis causas, né, são algumas, a gente pode destacar aqui, porque é um fungo que ele, na verdade, ele existe dentro da nossa flora vaginal, porém ele tem que estar numa quantidade ideal, adequada, né? Porque a nossa flora vaginal, ela tem uma flora com microbiota, com fungos, com micro-organismos. E em determinado momento da nossa vida, acontecem situações como estresse excessivo, pessoas que ingerem muito açúcar, porque o açúcar ele desregula a nossa flora intestinal e logo a nossa flora também vaginal. Então, pessoas que fazem uso de antibióticos também isso vai acontecer, que vai também propiciar. Então, assim, são inúmeras causas que vão, né, acabar tendo a infecção. Então, difícil tratar porque o fungo já existe, então a gente trata e recorre, porque já está ali como se fosse um gatilho. Então, é muito fácil com que a gente realmente passe a ter infecção. Então, não está ligado necessariamente à relação, então por isso que também acontece com mais facilidade e por isso que é difícil o tratamento. Porque é muito recorrente, porque a mulher já tem. Então, são situações do dia a dia que fazem com que aquela infecção aumente. E aí, geralmente, aparecem alguns sinais, alguns sintomas, e quais são eles? Perfeito. Né? Se queixam muito de prurido, aquela coceira enjoadinha, aquela secreção na calcinha como se fosse um leite coalhado, um leite talhado, aquela secreção que em grande quantidade depois fica esverdeado, então no início sai branquinho, depois sai verde, então a secreção esverdeada também pode ser aquela candidíase naquele grau ainda mais exacerbado. Algumas vezes a gente tem que tratar até mesmo com corticoide, porque a infecção que gera a lesão, a alergia, vamos assim dizer, é muito grande, em que realmente a mulher fica ali com dificuldade do seu dia a dia. Então, realmente incomoda muito. Prurido, odor, coceira e a secreção. E aí, ao primeiro sinal e sintoma, é importante buscar um especialista, o quanto antes. Perfeito, né? O tratamento mais básico, que aí com certeza você está me ouvindo, já deve ter ouvido falar, são os famosos cremes vaginais, né? Então, só que hoje a gente já percebe uma grande resistência desses fungos a esses cremes vaginais que são comprados aí na farmácia, até de forma mesmo indiscriminada. Então, a gente percebe que à medida que o tempo passa, quanto mais as pessoas têm infecção e se tratam de forma inadequada, acontece uma resistência. Então, esses famosos cremes não tratam mais e a mulher muitas vezes fica com aquela infecção recorrente. Tem uma vacina para candidíase, né? Perfeito. Hoje a gente já tem também, né, então novas possibilidades vão acontecendo, então, né, que bom que hoje a gente consegue tratar de uma forma mais integrada. Hoje já existem estimulantes antigênicos que são como se fossem vacinas, que a gente trata pelo menos aí de 1 a 2 anos, a cada 2 meses é feita uma dose, inoculado, uma dosezinha de uma vacina, onde ali a gente vai fazer com que o nosso sistema imunológico ele fique mais reativo, como se fosse, né, para ele poder entender melhor a infecção e não causá-la. Então, assim, acontece essa vacina também que é utilizada, que é muito interessante, e outros tratamentos que também podem ser feitos. Um deles eu vou tirar a curiosidade agora com você. Eu vi há pouco tempo num artigo falando sobre um tratamento com luz de LED. Como é que é e realmente funciona? Perfeito. Também a gente tem hoje a fotobiomodulação. Então a gente faz uma modulação da região vaginal com a luz de LED, que também a luz de LED ela é utilizada porque o seu espectro de ação age justamente nessa situação, fazendo o quê? Um estresse oxidativo ali naquela região. Quando a gente fala de recorrência, né, da candidíase,
em quantas vezes no ano, ou no mês, no semestre, vocês avaliam que realmente está uma recorrência exacerbada e precisa de um olhar mais específico para aquele caso? Então, a gente considera pelo menos aí uma média de 2 a 3 vezes ao ano, né? Seria comum 2 a 3 vezes, mais do que isso já é considerado uma infecção de repetição. Ou seja, então, em 6 meses, uma vez seria aceitável, 2 vezes a gente já tem que ficar de olho. Então, 2 vezes a cada 6 meses já tem que se olhar diferente. Não ficar somente com aquele tratamento tradicional, porque não vai resolver, né? Tratar a fonte, a base, rever a alimentação, rever o estresse, tudo isso a gente tem que pensar e também fazer um tratamento que seja mais efetivo, né? No tratamento local, um tratamento que seja através de vacina, um tratamento através que seja probióticos, são muito importantes nesse processo. Então hoje a gente tem aí uma gama de coisas que a gente pode utilizar e a gente tem que entrar com tudo, todas as armas que a gente tem. E aí, com cada caso, o especialista vai avaliar, indicar qual é o melhor tratamento, porque não dá para copiar o da vizinha, né? Da prima, ou da amiguinha, da colega de trabalho. Exatamente. Cada caso é único. Cada caso é único, né? Até porque somos únicas e aí tem a especificidade, a diferença, o tipo, o jeito em que a doença se manifesta. Isso vai determinar o tratamento, né? Nós vivemos numa região muito quente, né? E aí a gente sabe que de tanto ler com relação a esse problema, a gente sabe que o calor, ele propicia muito que a candidíase ela apareça, Sim, né? a umidade, né? Porque o calor gera umidade e quanto mais a gente fica úmida, ou seja, quanto mais a gente usa roupa apertada, quem usa muito roupa de academia, fica o dia inteiro, roupas justas, tudo isso favorece porque umedece e o fungo gosta daquele ambientezinho úmido ali, é bem molhadinho. Então, assim, chegando a época de praia, piscina, então retira o biquíni, não pode ficar com o biquíni molhado o dia inteiro. Então, leva outro biquíni na bolsa, troca. Ah, foi ao mar, agora não vai mais, vai almoçar, né? Vai fazer alguma coisa assim, vai no shopping. A gente sabe que, né, é um período ideal para se curtir, mas a gente tem que curtir e também pensar na nossa saúde. Então, se cuide, se previna, se puder dormir até mesmo sem calcinha, é uma atitude legal. Usar calcinha que seja mais folgadinha. Então, não é interessante usar... De algodão também? De algodão, exatamente. Coisas que são mais tecidos mais leves ajudam em muito a prevenção da candidíase de repetição. Doutora Manuela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço. A gente ficou sabendo desse índice de que 80% das mulheres do Brasil sofrem com a candidíase, então a gente achou muito importante a gente abordar esse tema, que para muitas pessoas ainda é um tabu, né, um estigma muito grande, muita gente que tem vergonha de falar, mas não, é preciso que a gente vá atrás das informações e obtenha uma qualidade de vida, né, porque candidíase é realmente algo que incomoda demais. Desagradável. Desagradável demais, então você que está passando por isso, busca um profissional e se cuide. Obrigada mais uma vez, até a próxima, tá? Eu que agradeço.